Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos começar o estudo de trigonometria do triângulo retângulo. E para isso a gente vai revisar um pouquinho sobre alguns tópicos. O primeiro deles é sobre a semelhança de triângulos. Tá? Nós temos que dois triângulos são semelhantes quando existe uma proporcionalidade entre seus lados, né? A gente pode perceber que os ângulos eles são congruentes e dessa forma os lados serão proporcionais. Então, aqui eu tenho um triângulo, né, um triângulo ABC, e eu consigo perceber que dentro dele é possível encontrar um outro triângulo que se comporta de maneira semelhante. Por quê? Porque se eu pegar os ângulos, né, do triângulo, aqui nesse caso esse ângulo do triângulo menor com o mesmo ângulo do triângulo maior, eles são congruentes, ou seja, eles são coincidentes. E o mesmo ocorre para os outros ângulos. Dessa forma, a gente percebe que existe uma proporção entre os lados, ou seja, o lado AB é proporcional ao lado AD, assim como AC é proporcional a AE e BC proporcional a DI. A gente costuma fazer algumas representações de tracinhos, né, para indicar quais ângulos e quais lados são proporcionais. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vejo esse tracinho nesse ponto e outro traço aqui, indica que o lado CB é proporcional ao lado FE, e assim por diante. O que significa ser proporcional? Significa que um lado dividido por outro, ele sempre vai dar um valor constante. E o mesmo vai ocorrer com os outros lados. Por isso que a gente diz que há uma correspondência entre esses lados. Isso pode ser útil para descobrir algumas medidas. Por exemplo, aqui, né? Determine x e y nos triângulos abaixo. O que a gente percebe? A gente percebe que o ângulo reto, né, ele pode ser usado como uma medida de referência, mas eu vou perceber que os ângulos, os triângulos, eles estão ligados através dessas duas partes, desses dois ângulos, que são coincidentes. Então, eu posso utilizar esses dois ângulos mais o ângulo reto para a gente conseguir entender a proporcionalidade. Então, esse triângulo aqui já está marcado. Então, eu consigo perceber que o lado AB, ele liga um ângulo reto a um ângulo marcado por dois traços, ele tem que ser proporcional a isso do outro lado. Então, eu percebo que aqui está o ângulo reto, aqui estão os dois traços. Então, eu sei que 9/6 é uma proporção. E as demais relações devem acompanhar essa proporção. Então, 9/6 deve ser igual a x/8, que deve ser igual a 15/y. E a partir dessas relações, a gente vai tirar uma forma de resolver os valores de x e y. Então, escolhendo 2 a 2, separando 9/6 é igual a x/8, eu consigo chegar à conclusão que o x é igual a 12. Pegando 9/6 e 15/y, chego à conclusão que o y é 10. Então, é sempre uma proporcionalidade, tá bom? Vamos ver aqui mais um exemplo. Esse aqui agora a gente não tem as medidas proporcionais, mas a gente percebe o quê? A gente consegue perceber que esses dois ângulos aqui eles estão opostos, então eles são proporcionais. Eu posso, de uma maneira mais visual, isso na nossa cabeça, a gente pode rotacionar esses triângulos 90 graus para poder enxergá-los de uma maneira melhor. Então, eu vou perceber que esse ângulo aqui ele tem que ser proporcional a este. Da mesma forma que esse ângulo aqui vai ser proporcional a este. Então, para resolver esse exercício, como que a gente poderia fazer? Eu posso pensar as medidas que eu tenho. Eu sei que 4/6 já é uma proporção, isso já nós estamos cientes. Isso tem que ser igual a
5 sobre y, tá? Afinal de contas, esse pedaço é proporcional a esse, e igual também a x sobre 7, pois esses dois ângulos são proporcionais. X sobre 7. Agora, nós podemos aí fazer a igualdade e resolver um deles. Eu vou fazer aqui o y e posteriormente o x. Então, 4 sobre 6 é igual a 5 sobre y, multiplica cruzado, então eu vou ficar com 4 vezes y é igual a 30, né? É 5 vezes 6. Então, y vai ser, por 2 daria 15, 15 sobre 2, 7,5. Tá? A mesma coisa se a gente fizer o y. 4 sobre 6 tem que ser igual a x sobre 7. Então, 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. Isso tem que ser igual a 6x. Então, divide tudo por 2. 14 sobre 3. X é igual a 14 sobre 3. Vamos ver aqui quanto que dá isso. 14 sobre 3 é igual a 4,6666.